muita confiança que a gente entrega o tema de hoje desse ciclo de palestras, a doutora Karina Badaró. Ela é formada em farmácia desde 1991 e em farmácia antroposófica 1999, uma pessoa que tem um caminho muito bonito e rico dentro da antroposofia, e a gente tem a alegria de recebê-la hoje, né? Então, Karina, muito obrigada por sua presença, por sua disponibilidade, e isso a gente está fazendo no sentido de contribuir com os alunos, com os ex-alunos, os alunos atuais, né, aqueles que pretendem conhecer mais a antroposofia, são apenas flashes da maravilha que é esse conhecimento. Então, está entregue a senhora pode fazer aí belo como sempre fez. Muito obrigada, Karina. A senhora É a agradece. senhora demais, né? É uma questão de respeito somente. Eu brinquei com o doutor Paulo um pouquinho antes da gente começar, que essa semana eu estava numa fila de mercado e uma pessoa muito constrangida falou: por favor, vem até aqui. Eu falei: não, eu tenho só aparência de velha, eu não sou tão velha assim, mas É só o cabelo branco, que eu acho é lindo. Isso. Vamos lá, Karina. obrigada. Eu primeiro quero agradecer o convite que veio pelo grupo das ABMAs através da doutora Heloísa, que me honra absurdamente, sabe o tanto que esse tema me alegra, que é a minha vida. Então, conversar disso com colegas, com tantos colegas que estão aqui, para mim é muito gostoso. E se alguém quiser deixar a câmera aberta, eu fico mais feliz ainda, porque essa história de Zoom é uma solidão horrorosa. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria tentar contextualizar para vocês um pouco do nosso mundo, que, na verdade, surgiu a partir da década de 20, com o Steiner trazendo todo o seu conhecimento da ciência espiritual, através de todo o arcabouço que a gente tinha das ciências naturais, não sozinho, nunca sozinho, mesmo com o tamanho do Steiner, sempre com os seus pares. Então, com médicos, com químicos, com farmacêuticos. Um dos principais que a gente sempre tenta citar é o químico Oscar Schmidl, que trouxe para ele um arcabouço mesmo das ciências, do medicamento, da química, que foi fundamental para a criação da matéria médica que a gente tem, que sempre a gente fala, poxa, a gente precisa de medicamentos novos. Claro que a gente precisa de medicamentos novos, mas a gente precisa entender a grandiosidade dos medicamentos que a gente tem hoje disponíveis e como que, de certa forma, a gente ainda só tateia a grandiosidade desses medicamentos até hoje. Mesmo tendo grupos grandes e tudo mais, a gente às vezes tem algumas ideias, algumas percepções um pouco mais aprofundadas que a gente se assusta com a grandiosidade desses medicamentos. E é interessante que desde lá para cá, a gente no Brasil tem uma coisa muito forte, muito importante, que é a criação da Farmantropo, que começou em 90, através de um grupo muito forte no sentido de conhecimento, Flávio, Marilda, Lúcia, Claudinha, tanta gente, hoje pessoas mais jovens, como o João, que está lá na Suíça, enfim. É, não vou esquecer, não vou falar todo mundo, está faltando muita gente importante, mas a gente tem um trabalho já de reconhecimento, né, do Conselho Federal de Farmácia como uma especialidade dentro da área da saúde. Isso foi muito importante para a antroposofia, né, ter essa especialidade reconhecida. E a gente sabe que não é à toa, a gente tem um trabalho hoje muito bem fundamentado e muito importante. E é interessante, quando veio a proposta da doutora Heloísa, ela falou assim: Karina, eu gostaria que você falasse mais, assim, dessas perguntas que a gente tem toda hora, né? Então, qual que é a diferença da homeopatia para a antroposofia, medicamento alopático? E é interessante que, assim, eu tenho formação de homeopatia, e quando eu comecei a estudar antroposofia, eu sempre tentava fazer pontes. Poxa,
conceito aqui está muito parecido com esse outro, e ficava tentando sempre fazer essas conexões. Até que um dia o Flávio falou para mim: para, porque são coisas diferentes. Realmente, quando o Steiner já utilizava os conhecimentos que a homeopatia já tinha, né, de 2 séculos atrás, quando a gente via as ideias de Paracelsus, quando a gente via o que a medicina chinesa pede, a gente vê coisas que, na verdade, suscitam a gente pensar que a gente está falando da mesma coisa, mas a gente nunca está falando da mesma coisa. Não se a gente imaginar o ponto de vista que a antroposofia traz para a gente como uma coisa nova, um conhecimento realmente muito ampliado. Então, se eu imaginar que na homeopatia eu tenho medicamento dinamizado, ok, mas o processo de obtenção é diferente, o processo da dinamização é diferente. E se eu for falar, dessas comparações, eu só vou falar de diferenças. Então, talvez a gente só precise admitir, é muito importante, é muito rico, é muito necessário, mas não se trata da mesma coisa. Quando eu penso na medicina chinesa, eu vejo uma coisa nova que surgiu, que é o individual precisa de um todo para ser compreendido. E isso faz para mim, um sentido muito grande, porque na antroposofia, ele começou, através desse conhecimento espiritual, trazer esse fundamento onde eu tenho um todo, mas eu tenho as relações, eu tenho os processos. E é disso que se trata o medicamento antroposófico. Ele parte dos reinos sempre da natureza, sempre utilizando medicamentos oriundos dos reinos da natureza. Não me interessa um metal, um mineral que seja puro para análise, porque ele é de origem sintética. Não me interessa nada que tenha uma não presença real de algo que veio para a gente como um presente do cosmos para a Terra, e a gente faz, através dessa conexão, sempre algo de entendimento dessa máquina que está de relações que acontece o tempo todo. E aí a gente vê também que quando o Steiner, usando muitos conhecimentos do Paracelsus com relação à visão que ele tinha da natureza, ele falava sempre do ser humano como uma recapitulação da natureza, e a natureza como algo que tem o ser humano no seu processo sempre de presença, desenvolvimento e de novas possibilidades. E aí, se a gente pensa que na nossa cosmogênese aconteceu o surgimento em diferentes épocas de tudo que a gente tem na natureza, a gente pode entender que fundamental é entender as relações. Como que nós, enquanto humanos, estamos presentes aqui e trazemos, através da nossa corporalidade, através da nossa fisiologia, através das nossas patologias, através de tudo que nos cerca, relações com coisas que estão à nossa volta. Então, para tentar ilustrar um pouco disso de uma forma mais prática, eu queria falar para vocês da principal classe que tem de medicamentos, que são os vegetais. No reino vegetal, diferente das outras medicinas naturais, a gente está interessado sim na planta, mas não na planta isolada. O primeiro olhar que eu vou ter sempre é para a família. A família traz para mim o que eu chamo de jeitão. O que é uma umbelífera? Qual a característica de uma umbelífera que traz para mim uma grande
estrutura, um grande chapéu, que coloca dentro desse chapéu plantas com características muito parecidas, mas que quando traz para mim, dentro dessa estrutura grande, coisas muito específicas, ou na verdade, aquela história da ovelha negra, o que está destoando tanto, que está trazendo para mim características que vão me chamar a atenção? Quando eu vejo uma conífera como a tuia, que a conífera, a principal característica dela é ponta. Ponta até mandar parar. Vem uma tuia e faz para mim uma folhagem em formato de pena. O que quer dizer com isso? Por que ela fez isso? Se ela não. Ela tem que estar ponta. O que quer me trazendo essa característica? Ela é uma planta de calor? Poxa, ela é só calor. Ela faz resina. Ela é resistente. Ela faz folha verde, intensa verde, em lugar muito frio. Poxa, mas ela fez uma coisa modulada, orgânica. Ela é plasmável. Ela está contando para mim que sim, ela é dessa família. Ela é o calor, mas é o calor que se deixa moldar. Então, ela vai falar: olha, eu tenho para você essa característica que vai te ajudar em diferentes situações dentro da que a gente pode imaginar de um medicamento. E aí, gente, vai ser com garbo e elegância, porque essa força que ela faz para romper algo que é da sua natureza, ela rompe para trazer uma característica que realmente é contrária à sua natureza. Quando eu penso em outras plantas que também fazem isso de uma forma muito exuberante, eu posso olhar para esse detalhe e falar assim: aqui eu tenho algo que precisa ser observado. Por outro lado, se eu vejo uma planta que está num lugar, gente, com zero possibilidade de o que eu chamaria de processo etérico, por exemplo, se eu vejo uma camomila que nasce no solo calcário e dá para mim uma quantidade de fitoquímica absurda, absurda, é altíssimo a fitoquímica da camomila, que dá para mim flores perfeitas, que dá para mim perfume, que dá uma qualidade, que ela está dentro de uma família de compostas, onde a característica principal é nada de especialização, nada de cheiro, nada de diferenciação. Composta significa gente como a gente. Não, ela vai lá e ela rasga isso tudo. Traz de um solo que não tem nada, muita coisa, traz sim, uma qualidade de uma anatomia e traz para mim polaridades muito distintas, muita raiz, uma vida vegetativa intensa e uma flor intensa. Ela é perfeita na sua totalidade. Raiz, processo foliar e flor. Então, está dizendo para mim o quê? Que além dela pegar esse solo e vencer ele, ela traz em todas as instâncias dela qualidades grandiosas. Por isso que a gente pode utilizar a camomila como planta inteira, como só flor, ou como raiz. Na medicina antroposófica, a gente sempre tem essa questão de associar o que é raiz é para esse polo neurosensorial, o que é foliar para esse polo anímico, o que é metabólico às flores. Isso, na verdade, é uma indicação que sempre pode nos ajudar bastante. Mas a gente vai encontrar também plantas que fazem essa regra ser rasgada com muita maestria. Tem o processo de flor em raiz,
Eu tenho elementos que trazem para mim odores, mucilagem, calor, em processo onde eu tinha que ter a característica neurosensorial. Então, o que que a natureza está falando para mim? Está falando para mim que tem aqui um grande medicamento. A gente tem alguns medicamentos que subvertem todas as ordens de tudo que a gente tem de conhecimento. Na antroposofia também é muito interessante que esse ao redor precisa muito ser estudado, porque existem algumas plantas que são, por exemplo, específicas de determinados hemisférios, de determinadas regiões, onde isso é uma regra e onde ela deveria estar parecida com o seu entorno. E ela também pode subverter essa ordem. Ou, na verdade, algumas vezes eu tenho que utilizar essa planta sim, dessa região específica, dessa temperatura, porque em outros lugares ela não vai me dar o que eu preciso com a sua potencialidade. Então, gente, é uma universidade estudar as plantas que a gente tem dentro da medicina antroposófica. E a recomendação sempre é fazer amizade. Faça uma boa amizade com uma planta da sua preferência. Se enamore dela e faça uma observação. Isso é terapêutico, porque isso vai te trazer, vocês como profissionais da saúde, não importa qual área que vocês estejam atuando, vai lhe trazer uma força que está no curso de Natal, que Steiner recomenda para a gente, que é como se a gente estivesse criando um arsenal anímico para a gente se relacionar com o que vem do outro. Na medida que a gente se relaciona de uma forma profunda com o que está na natureza, que a gente sim se apodera dessa força curativa que existe. E às vezes é interessante quando a gente faz intensivo de guetianismo, ou quando a gente está se aprofundando em algum estudo, em algum grupo, que a gente vê, quando a gente percebe, a gente escolheu uma determinada planta que não tem acaso, que na verdade vai trazer para a gente o conhecimento que a gente está precisando naquele momento. Então, assim, quando alguém me pergunta sobre algum medicamento, eu falo, tá, talvez seja isso, 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 mas vê a Pelican, lê lá no Pelican, porque assim, o que a gente tem dentro na verdade, são olhos para conseguir enxergar a grandiosidade desses medicamentos, às vezes a gente precisa de uma ajuda. E essa ajuda pode vir de diversos lugares. Então, quando a gente pensa nos medicamentos de origem vegetal, a gente pode olhar que tudo que tem uma, na verdade, uma subversão de uma ordem natural, ou tudo que tem algo que está distanciado do que deveria ser a normalidade, pode trazer para a gente qualidades muito ricas para a gente conseguir ter um olhar daquilo como um medicamento. Principalmente quando a gente pensa nessas distorções. Então, se eu tenho uma briônia com uma raiz gigante que faz um abscesso, ela pode sim me ajudar nos processos de dores, de trauma, de inflamatórios. Então, eu posso sempre ter essa coisa. Eu olho a planta, eu olho como que ela fez para resolver suas questões. Resolver suas questões é como ela faz os seus processos. O que ela achou de uma solução dentro da sua anatomia, dentro do seu jeito de se comportar no ambiente? Imagina a imagem de uma beladona, altamente tóxica, mas tóxica ao extremo. Ela está dentro de um afluxo de líquidos intenso, intenso, intenso. Ela é tóxica, então ela tem um astral gigante. Ela joga isso para o ambiente o tempo todo. Só que se eu corto um pedacinho dela, ela murcha imediatamente. Só
Imagina isso, esse astral lutando com esse etérico, dentro da estrutura dela, isso vive em harmonia. E isso vive de uma forma muito intensa. Tanto que se uma vaquinha come lá um frutinho da beladona, não acontece nada. É astral com astral. Se a gente come, é tóxico. Então, existe dentro da natureza, dentro das plantas, uma sabedoria e um processo resolutivo, onde, dentro daquela estrutura, mesmo parecendo pequenas aberrações, está tudo resolvido. E aí, esse jeito de processar as suas dificuldades ou a sua fisiologia pode indicar para a gente também um outro olhar quando eu penso o que é isso como medicamento, o que é isso como força terapêutica. E isso é o primeiro olhar. Depois a gente vai trazer outros olhares, depois que a gente já identificou que aquela planta pode trazer para mim algum elemento como medicamento. Indo para um outro reino, que é o reino do mineral e do metal, é muito importante a gente imaginar o conceito que sempre se teve com relação às substâncias. A substância na antroposofia, ela não é algo distante. A substância é algo que está fisificado, que naquele momento ele me mostra daquela forma, mas que ela tem uma história que precisa ser contada. Quando a gente faz um medicamento de origem metal ou mineral, a gente quer saber com intimidade qual é a história daquele elemento da natureza. Algo que está, mas que não é só isso. Então, vocês imaginam o seguinte, exemplo, ferro. Ferro, quarto metal mais presente na crosta terrestre, em quantidade, mas que nunca vem sozinho. Como outros também, que nunca vêm sozinhos. Sempre eles vêm em pares, ou com as suas afinidades. Quando eu penso no ferro, eu vejo a cosmogênese dele, eu vejo a era evolutiva que ele surgiu, e eu faço esse caminho dele presente aqui na Terra até quando ele surgiu. Eu observo quais são esses pares. Que ponto do hemisfério ele se apresenta com mais quantidade? Ele está permeado de que elementos que são seus pares? Qual é a característica desses pares? Eles são muito vinculados ou eles se desprendem com facilidade? Como que é essa relação? Quando eu for fazer, na verdade, o que eu preciso como medicamento, que é muito entre parênteses a purificação, eu vou ter que fazer essa movimentação de trazer a sua qualidade enquanto ferro. Mas nesse movimento, eu vou, além dessa identificação, intensificar ou direcionar qualidades que são muito importantes para mim, pensando nele como medicamento. Então, interessa para mim a presença já natural dele junto ao carbono, interessa para mim a presença como hidróxido, como oxigênio, do que eu estou precisando neste momento. Então, eu consigo, através de algo que naturalmente ele já fez, trazer essa qualidade de uma forma muito intensa. E aí, naquele corpo que está precisando deste elemento em específico, ou dessa qualidade em específico, na medida que eu fiz isso de forma natural também, que eu humanizei esse elemento, eu trago isso de uma forma muito mais efetiva. Porque além de ter dado a substância que esse paciente está precisando, eu trouxe ela revista, eu trouxe ela humanizada. Não é um trabalho muito simples, todos esses processos, a partir do momento que se faz de algo natural, é como se eu tivesse que ter também
enquanto farmacêutico, uma sabedoria de entender esse processo. Contando assim, de forma muito resumida e porca, seria: eu estou num laboratório onde eu estou provocando, através de reações de ácidos, de calor, de destilação. Imagine esse mundo acontecendo de reações, onde eu preciso perceber até que ponto eu fiz esse caminho de hidroxidar, de trazer, de volatilizar algo que está muito intrínseco. Enfim, são cadeias de reações que vão acontecendo de uma forma natural, onde esse elemento humano não é um protocolo que se lê e que tem começo, meio e fim. Você recebe algo que tem a sua natureza e ela vai respondendo, e eu vou, na verdade, recebendo essa informação e vou dando esse passo junto com esse alimento que tem uma história gigante. Aí eu consigo obter essa minha matéria-prima e depois, no laboratório, começa uma outra conversa. Então, essa purificação ou essa correta leitura de qual é essa história, qual é esse processo formativo de algo, gente, que tem milênios, que já se apresentou como algo totalmente físico, duro, às vezes até inquebrável, em algo que já foi gasto. Então, a gente não está falando de uma coisa muito simples de ser feita. É algo que a antroposofia trouxe com uma leitura de realmente entender de onde que a gente veio, desses elementos que vieram através da nossa cosmogênese planetária, de tudo que aconteceu até hoje. Então, são medicamentos realmente muito especiais. Existe uma outra categoria de medicamentos que são os animais. Aqui a gente está num outro universo onde eu posso entender esse grupo de medicamentos como algo que vai trazer para mim qualidades que podem ser de uma individualidade ou de um grupo. Então, imagina o seguinte: quando eu tenho um apis mellifera, interessa para mim a abelha ou interessa as abelhas? Ou como as abelhas vivem? A abelha não é um ser isolado. Ela vive dentro de uma comunidade. Ela tem hábitos, ela tem forças de trabalho, ela tem um jeito de se comportar no ambiente, ela tem processos de trabalho que geram fontes de calor. Tudo que a colmeia faz é calor, em diferentes graus. A cera, o própolis, o mel, tudo é calor. E é um calor, gente, de uma sofisticação que é incrível. Quando eu penso que a colmeia sempre está numa temperatura corporal, nossa, 37 graus, pode estar frio, pode estar calor, pode... A gente vai começando a pensar no que é um apis mellifera, a gente tem um arcabouço de possibilidades, de pensamentos, de ideias e de indicações terapêuticas que é um mundo. O que eu tenho dentro do processo do apis mellifera? Luz e calor. Mas luz e calor num nível de sofisticação, refinamento e efetividade que não existe. Dificilmente alguma outra coisa, algum outro medicamento pode te dar essa qualidade. Mesmo na alopatia, como que eu posso pensar algo tão perfeito onde eu tenho, através de uma estrutura altamente equilibrada, onde cada abelha tem uma função, cada processo que ela faz gera produtos,
Então, gera produtos de diferentes qualidades, de diferentes nuances, e eu tenho sempre dentro dessa estrutura uma autorregulação. A regulação traz coisas que é difícil um ser doente que não esteja precisando. O que é doença? É a perda do controle. É um medicamento de origem animal, então trabalha com astral. Que doença? É astral que está tentando achar um jeito de falar para você, olha, temos uma questão aqui. Então, assim, se a gente pensa somente no ápice, se a gente pensa somente no que é uma formiga, que a gente pensa somente no que é uma vespa, que é uma tríade que Steiner mostrou para a gente que tem diferentes qualidades, que podem atuar de diferentes formas, de uma maneira extremamente efetiva, com qualidades totalmente díspares, né? Então, a abelha está num lugar, tá, que a gente chama de uma força de estruturação. A formiga que está nesse lugar aqui em cima, a formiga no chão, que vive no escuro, que ela precisa dessa sombra, que ela tem hábitos noturnos. Então, percebe, cada vez que a gente vai vendo uma família, a gente traz dentro desse ser todo esse entorno. Como a gente precisa olhar as plantas também, ele não está isolado, ele está convivendo com essa natureza. Por isso que a gente está sempre com as medicações antroposóficas, vivendo nessas relações, entendendo essas relações. Como eu também posso pensar nos animais com com a super especialidade. Quando eu penso num laquese, eu não penso só no laqueses que traz para mim veneno. Eu penso nessas capacidades que eles têm, por exemplo, de rastejar e nunca estar presente totalmente na terra, mas percebendo o seu entorno através de uma limitação auditiva, mas através do processo do calor do que está ao seu redor, enfim, eu vou, na verdade, entendendo que essas super especialidades traz para mim qualidades que denotam claramente forças curativas impressionantes. A menopausada, que pede a conexão com o processo calórico, se usam laqueses num D12, sei lá, ela restabelece de novo essa ideia do que é essa necessidade da percepção do seu calor, do calor anímico, do calor do cosmos que ela está se desvinculando, ela está, na verdade, fazendo esse momento de passagem, né? Retorno, enfim. Quando a gente pensa nos animais, a gente tem que ter esse olhar do que ele traz como uma qualidade ou como uma deformidade. Então, os elementos das toxinas, os elementos por exemplo, de tônicos mesmo que os animais têm, a gente pode imaginar que são indícios dessas forças terapêuticas. E aí a gente usa isso como medicamento e realmente eles são bastante poderosos. Existem até, dentro do grupo dos animais, animais que se parecem com vegetais, como os corais. Então, enfim, é um mundo gigante também que traz, dentro desse olhar antroposófico, que olha elementos com alma, corpo e espírito sempre, não importa a origem deles, todos, né, com essa característica da gente saber, poxa, isso tem uma parecença. Então, aí a gente volta de novo na homeopatia. Poxa, isso quer dizer lei da similitude? Não, é outro olhar. Então, a gente vai tateando esse mundo dos medicamentos, tentando ver essa amplitude que é entender o indivíduo, mas entender o macro.
e entender essas relações que estão acontecendo com os outros seres da natureza. Dentro dos medicamentos que a gente pode dizer orgânicos, a gente tem propriamente dito os órgãos. E aí, de novo, a gente vai olhar o micro e vai olhar o macro. Por quê? Quando eu olho a possibilidade da utilização de um órgão para tratamento de qualquer doença que se apresente para mim, eu tento restabelecer o que deveria ser esse órgão funcionante, esse órgão sadio. Então, quando eu ofereço um órgão junto dentro de uma fórmula, dentro de uma estrutura, eu estou tentando fazer com que esse organismo perceba que o órgão, que eu espelhe esse órgão com uma fisiologia correta, com um processo fisiológico correto. E aí eu posso dizer isso numa voz baixinha, ou eu posso gritar, dependendo da potência que eu estiver dando essa medicação. Então, essa fala de restabelecer um modelo de algo que já existe de uma forma, é como se eu estivesse dando um arquétipo. Da mesma forma que eu posso dar um arquétipo de uma planta que ela tem características tão perfeitas que ela com certeza vai mostrar para mim um caminho talvez mais fácil de ser entendido, porque para o organismo humano o vegetal é mais fácil de reconhecer essas forças, mas eu posso sim dar um órgão e falar, olha, o jeito funcionante é assim, então toma esse presente que você vai junto com outros medicamentos, com outras qualidades, achar um endereçamento para esse momento onde as coisas não estão acontecendo com sucesso. Depois disso, se eu fizer essa identificação dessas forças, eu recebo esses insumos e eles vão para o meu laboratório. Lá, gente, é um outro universo onde, através das formas farmacêuticas mais diversas possíveis, eu vou conseguir traduzir através dessas subespecializações, que são as formas farmacêuticas, direcionando para os órgãos ou direcionando para os corpos, direcionando aquelas maravilhas da natureza para algo que possa ser percebido de uma forma mais simples para aquele ser doente. Então, essas formas farmacêuticas todas têm qualidades, têm defeitos, mas tem esse trabalho que é feito com o farmacêutico e com o médico para entender aquele ser doente vai conseguir se restabelecer melhor através desta via, desse lugar. Além disso, dentro do laboratório que a gente trabalha, existe algo muito fundamental, que é o processo da dinamização e da diluição. Através dessa outra intervenção humana, a gente consegue trazer à luz essas forças curativas de uma forma onde eu endereço para os corpos, onde eu libero essas forças até aonde for necessário. Quando eu falo disso, eu estou dizendo, eu quero atuar no corpo físico, eu quero atuar no astral, eu quero atuar como uma ideia através do neurosensorial, enfim, eu vou fazendo esse processo de liberação de forças até aonde for necessário para que a possibilidade de tratamento possa acontecer. E para isso, é importante que a gente tenha dentro do nosso laboratório sempre essa consciência com o que a gente está lidando. Então, esse respeito, essa veneração, essa necessidade desse encontro com esses elementos que têm essa força gigante. Como que eu faço para, junto com esse arsenal, junto com essa ideia do pensamento prescritivo, junto com esse paciente, como que eu tenho que atuar para que isso se torne uma realidade
transformadora, como a gente sabe que é o medicamento antroposófico. Doutora Anne, eu acho que eu me estendi, mas Não, querida, em pelo linhas menos gerais, quase sendo embalada numa maravilha de fala assim, tão tranquila, tão clara, né, e tão acessível. Só tenho a agradecer. Se você quiser falar mais, tem tempo para a gente falar aqui. Pode falar, não tinha cara. 40 minutos, né, de Isso, é quantidade. isso, é. Não temos pergunta no chat, né? A não ser que alguém queira perguntar diretamente a você. Alguém pode fazer pergunta direta. Se ninguém tiver, eu tenho uma. Eu queria que você falasse um pouquinho do Eléboros. Eu sou, acho ele um remédio excepcional, assim. Então, doutora Anne, eu chamo de Eleboros, eu não sei se eu falo Eleboros, errado. Na verdade, assim, a experiência que eu tenho com ele sempre foi muito reduzida, porque a gente tem algumas joias, eu sei da grandiosidade dele, mas eu trabalho com isso há 25 anos, então eu sempre vi ele sendo muito valorizado na Europa e pouco valorizado no Brasil. A associação direta com essas forças etéricas para pacientes que estão em sofrimento, principalmente com doenças autoimunes e câncer, sempre foi a minha experiência. Hoje é um medicamento que praticamente está em desuso. O nome do medicamento é Eleborus niger. E que teve uma pergunta aqui, sim. e que a gente vê uma atuação muito modesta e sempre quando associado ao Viscoalbum com uma efetividade melhor. Como a gente não tem o Viscoalbum também de pronta mão aqui, fica sempre meio comprometida a visão maior do que ele poderia nos dar. Vários medicamentos estão nessa mesma categoria, vamos dizer assim. Por exemplo, o Mucilago levistice, a Mirística sebífera, enfim, a gente tem. Nossa, eu poderia falar uns 10 aqui de Sim. rapidamente que a gente sabe, através da observação desses elementos, da sua grandiosidade. A gente sabe da grandiosidade, mas a gente sabe da pouca prática clínica mesmo dele, sabe? Uhum. Uhum. Então tá. Estão dando parabéns pela palestra e queria que você fizesse uma consideração sobre o alecrim, o rosmarinus. Quais forças atuam e pergunte se ela pede perdão se fugiu do tema, mas não. O alecrim é um dos medicamentos que sempre chamam a atenção de qualquer pessoa em qualquer lugar que for, porque ele tem esse elemento do calor que jorra para o ambiente, né? Então, ele tem uma quantidade de óleos essenciais gigante. Ele tem essa característica silícica dessas pontas sempre que traduzem esse elemento de função de organização, mas quando a gente pensa na característica principal, que é o calor, que é esse calor que está na folha, a folha trata sempre do quê? Folha é esse homem do meio, mas homem do meio com tanto calor assim, que coisa esquisita, né? A Uhum, gente volta uhum, para a minha fala inicial. Vamos observar isso. Então, a gente tem, através dele, gente, na época que eu fazia aplicação de injetável, eu mantinha um pequeno vidrinho de óleo essencial de alecrim, que era um tal de homem desmaiar, porque homem desmaia, né? A gente sofre tudo e homem desmaia. Então, às vezes, você está dando uma injeçãozinha assim, ingênua, inocente. depois desmaiavam. Gente, na hora, sozinha, a gente pegava o alecrim, punha para a pessoa cheirar e abria a porta e falava, amiga, vem me ajudar, vamos Uhum, tirar o cavalo do chão. Então, você imagina o que é você tirar uma pessoa de um desmaio com
simples. Ele Mentira. estava acordado, gente. Ele sentiu aquilo. Então, o que que é isso? O que que é calor? Calor é eu. Você imagina você trazer o eu de um ser que está desacordado pelo simples fato do aroma. Agora, você imagina o que isso é como representante medicamentoso dentro do nosso arsenal. Hoje, na minha prática, eu vejo ele sendo muito utilizado com muito sucesso para essas síndromes metabólicas ou para pessoas que têm uma dificuldade encarnatória grande com relação à pressão arterial, com muita efetividade. Então, que os médicos criam de forma aleatória, é lógico, para aquele paciente, mas onde ele, em baixa dinamização, D2, D3, trazem uma harmonia para essa coisa desse homem do meio, que não tem calor, não tem vida, não tem essa conexão, sabe? A gente precisa fazer, ter um pensar, sentir e querer coerente. Isso está em falta no mercado. Se tem um elemento Uhum. que tem essa força, gente, é uma força. Não sei se eu te ajudei. Sim, não, não, sim. Tem aqui, é como escolher, avaliar a qualidade essencial de um óleo essencial. Nem sempre há uma marca da Veleda onde resido e quantos aprendizados está fazendo a gratidão. Mas ela queria saber como é que a gente sabe que um óleo essencial ele é de boa qualidade. Olha, na verdade, a gente sempre faz a validação de colegas que a gente entende como sérios, né? A gente tem aqui em São Paulo um laboratório excepcional, que é o Baissâmia. Toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre alguma questão de óleo essencial, eu ligo. A dona do Baissâmia me atende e me dá uma aula que ela é uma super especialista. Então, assim, eu confio demais nos óleos essenciais da Sâmia, e a gente consegue, através da experiência do dia a dia mesmo, fazer o reconhecimento dessas forças, como lidando com eles. É tão difícil falar sem, assim, para o leigo. Então, você, como consumidor, você tem que conhecer a marca, conhecer o trabalho da marca, se eles realmente têm um desenvolvimento correto, coerente. Não existe nesse mundo nada barato. Se for barato, você já joga, risca da lista, porque para eu conseguir, por exemplo, um óleo essencial de rosas, eu preciso de caminhões de rosa. Caminhões. Se eu quero um óleo de camomila, mesmo ela tendo essa fitoquímica gigante, óleo de camomila essencial é vendido por 2 ml e custa R$ 400, R$ 300. Vocês imaginarem, se ele tiver boa qualidade, do que está lidando ali? O óleo essencial, a camomila tem uma fitoquímica que dá muito alfa-bisabolol, azuleno, muita coisa mais. Óleo essencial, ela não dá tanto assim, mesmo ela tendo esse equilíbrio de forças. Então, a questão do óleo essencial, a gente vem de uma marca muito boa, que é a Tisserand, que ela é inglesa. Então, a Veleda trabalha com óleos essenciais por estar em 55 países. Os óleos dela de massagem são feitos com óleos essenciais que são joias, não são nem óleos essenciais, são joias. Então, assim, conhecendo um pouco o trabalho desse bastidor e esse dia a dia com óleo, você vai acabar reconhecendo que tem boa qualidade ou não. Eu não sei se é uma pergunta aqui, mas se ela está perguntando ou se ela está afirmando. Os da marca Laszlo também são confiáveis e têm laudo de cromatografia. É uma pergunta, está afirmando ela, tá? Então ela está só informando aqui sobre um óleo essencial confiável. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Uhum. Então, nós vamos encerrar. Cris, a gente vai projetar as próximas palestras. Então, a Cristina vai passar para vocês aí o que é que a gente está por vir, o que a gente está trazendo.
para vocês já programarem aí na agenda de vocês. Então, a Karina falou hoje, né? Aí vem o Paulo Tavares, a próxima semana, daqui a 15 dias, Saúde Feminina em Nossos Tempos, Mudar e Evoluir Sem Enfermar-se, e depois nós temos a febre. Bom, então, muito obrigada, espero que tenha sido de grande ajuda, para mim ajudou bastante fazer, ter essa clareza, né, de como que a gente faz a observação e descobre um medicamento para determinadas enfermidades, né, dentro da visão antroposófica. Muito obrigada a todos, obrigada, Karina, né, que fique tudo Obrigada eu, bom gente. para todo mundo, uma boa semana, bom São João, né? Vamos ter um feriado grande aí, que todos descansem, mas também dancem, acendam as fogueiras e acendam a luz interior da gente, caminhe por esses caminhos interiores, que eu acho que é mais jogo do que... Eu moro no Nordeste e aqui o negócio já começou, mas vale sempre a pena a gente fazer um olhar para dentro, né? Então, muito obrigada e uma boa noite a todos.